Boa tarde a todos. Caxias estava quente demais, eu disse, ainda bem que eu vou para Bento, lá vai estar mais fresquinho. Não parece, né? O que eu vou fazer? Tudo bem, vou continuar andando. De repente, quem sabe, se amanhã vão acordar. Não, lá em Santo Ângelo é mais quente ainda, né? Tem que ir para algum outro lugar mais frio. Mas eu vou indo. Sair de Caxias, vou parar quando sentir frio. Então, vamos ver onde é que eu vou parar, né? Muito bem. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho conosco sobre um assunto que já faz algum tempo eu tenho pensado, eu tenho meditado, eu tenho visto e de alguma forma tentado entender aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então você pode ver aí que eu botei uma frase meio elaborada, mas nós já vamos tentar ver o que ela diz. Mas a ideia para mim é a disciplina do discípulo. Quando a gente fala a palavra disciplina, às vezes nós temos um conceito diferente do que é disciplina. Às vezes algumas pessoas acham que disciplina é aquilo que você faz quando você esquenta os grandes glúteos do seu filho quando ele faz uma coisa errada, né? Você está disciplinando ele, né? Aquela região almofadada assim que encaixa certinho a mão assim, ó, pá. Ok, você está ensinando, de certa forma você está disciplinando, mas a disciplina que eu quero falar é aquela em que existem algumas coisas que nós podemos fazer na nossa vida e elas vão ao encontro daquilo que Deus quer para nós. Então, quando eu falar a palavra aqui na frente, disciplina, lembre-se que é isso. São algumas práticas que podemos fazer para que nós possamos entender melhor a vontade de Deus para nossas vidas. Então, quando eu falo a disciplina do discípulo, é isso que eu tenho em mente. Quem é o discípulo, então, já que eu falei quem é a disciplina? Alguém arrisca quem é o discípulo? Nós, muito bem. Então, é a nossa disciplina, ou seja, aquilo que nós vamos fazer nas nossas vidas. Então, o segredo para um cristianismo que cresce é a disciplina do discípulo. É assim em tudo. Se nós não formos disciplinados em muitas coisas, nós nem sempre experimentaremos aquilo que Deus quer. Eu botei um exemplo aqui, e vocês sabem que o quartel, o exército, cadê o Ariel? Não está aí. Ou está de serviço ou já foi dispensado, não sei. Ele está escondido em algum lugar por aí, que eu vou sair o Ariel ali de trás. A ideia é a seguinte, o militar, o soldado, ele precisa ser disciplinado, senão ele não consegue fazer algumas coisas. Camuflagem é algo que exige disciplina. Por exemplo, o que faz esse cidadão vestido de moita na saída de um shopping? É óbvio que ele não está camuflado coisa nenhuma. Tanto que a mulher está até rindo e o cara ali está dizendo, pronto, de onde é que saiu esse louco aí? Ele está camuflado, talvez do jeito certo, no lugar errado. E aí, o objetivo da camuflagem dele é zero. Ele não vai conseguir enganar ninguém. No máximo, vão dizer, pirou, né? Esse aí está fora da cabeça. Agora, vejam como é a coisa certa no lugar certo. Vai lá, Júlio. Esse cara está bem camuflado. Esse cara está bem escondido. Eu vou tentar mostrar para vocês onde é que está esse soldado aí, para quem não está enxergando, tá? Eu vou entrar na gaiola aqui, um pouquinho. Aqui tem um soldado e ele está com o rifle na mão apontando para algum lugar. Esse cara está bem camuflado. Isso requer disciplina. Ele está ajoelhado com o rifle na mão, prontinho para abater, seja lá o que for. Né? Não sei, espero que não seja eu, o resto eu estou tranquilo. Esse cara entendeu o negócio. Aí, quando eu olho para ele e olho para o homem moita lá do primeiro slide, a diferença é absurda, né? É uma diferença absurda. Isso, muito bem, quem está com esse laser? Ô, Júlio, esse aí é o soldado. Muito bem, muito obrigado. Esse cara entendeu todo o processo. Nós esquecemos que, como cristãos, nós também vivemos numa guerra. O maior perigo que nós temos é vivermos a nossa vida como se nós não estivéssemos numa guerra. Despreparados, mal camuflados. E como é que nós, como cristãos, podemos enfrentar o mundo mal onde vivemos?
na medida em que estivermos bem preparados e na medida em que para isso nós necessitemos usar de disciplina. Agora passa mais um slide aí e eu vou te dizer outras coisas que na vida normal é necessário muita disciplina para você fazer. Por exemplo, para você ser um atleta. Para você ser um atleta é necessário muita disciplina. Não há atleta que ganhe qualquer coisa se não dedicar muito tempo ao seu treinamento. Não há. Atletas de ponta, eles recebem dos seus patrocinadores dinheiro para apenas treinarem. É assim, você pode ver, eu sou um atleta. Recebo para jogar canastra. Jogo uma canastra que tá louca aqui, ó. Gasto horas suando jogando uma canastra. Hoje até dei uma chance pro Jair na bisca. Até, né, Jair? Até dei uma chance. Mas da próxima não vai ter, hein? A ideia é essa. Você olha pra mim e você já diz, tá, esse aí é atleta de quê? Só se for de jogar bocha, né? Atletas, eles dedicam muito tempo ao seu treinamento. Atletas que querem ser atletas de ponta, dedicam muito mais tempo ao seu treinamento. E atletas que chegam lá, você diz, pronto, aí agora ele termina, porque ele chegou lá. Não, não. Ele continua treinando, porque o objetivo dele é permanecer na ponta. Tá vendo como é necessário muita disciplina para você ser um atleta? Vá pensando aí, para ser cristão também, tá? Agora, outra coisa é música. Nós vimos aqui louvor legal, bem conduzido, mas tinha alguém aqui tocando violão, tinha alguém tocando teclado. Na minha época isso que chamava órgão, né? Agora teclado, bateria. Até não sei porque que engaiolaram o baterista, ele estava meio maluco, ele mordia, é isso, perigo de morder alguém, aí ele fica ali na gaiola ali. A ideia é essa, para você ser um músico, é necessário muita disciplina. Eu comecei a aprender violão. Teve uma época que eu até arriscava tocar violão em público, assim. Agora lá se vão, sei lá eu quantos anos, né? Que eu nunca mais peguei num violão. Cara, eu não consigo nem fazer, no máximo um sol, um ré, talvez um lá. O fá, então, é horrível porque precisa de uma pestana, então eu desisti do fá. Todas as músicas que eu vou compor não vai ter fá, porque eu tenho que fazer a pestana. Agora, se eu tiver disciplina e treinar, eu consigo fazer um fá brincando. Cadê o Leonardo? Não acha, Léo? Consigo. Ah, olha aí, ó. Viu? Eu treino tão pouco que nem sabia que tem o fá sem pestana. É o fá do preguiçoso, é isso? Tá. Esse é o teu? Ah, muito bem. Para nós sermos bons músicos, é necessário treinamento. Sempre. Aprender uma língua. Não sei quantos de vocês aqui falam, ou aprenderam, ou sabem falar outra língua que não o português. A língua do P não vale. Tá? Todo mundo falava a língua do P quando era pequeno. Não vale essa aí. Gente, para falarmos uma outra língua, é necessário muito exercício. Principalmente se nós moramos no Brasil e queremos falar qualquer outra língua que não é o português. Ah, a gente não vai conseguir muita coisa. Por quê? Porque nós não estamos envolvidos no meio da língua, nós não vamos treinando nossos ouvidos para ouvir pessoas falando e nós não vamos exercitar o nosso falar. Então requer muito mais disciplina e estudo para aprender, por exemplo, inglês no Brasil. Por quê? Porque no Brasil não fala inglês, nós vamos precisar cada vez mais de disciplina. Dirigir também. Dirigir, ok, hoje nós fazemos tudo no automático. Bom, hoje em dia tem até carro automático, né? Mas quando eu aprendi a dirigir, eu lembro que precisava pensar em muita coisa ao mesmo tempo. Porque você tinha que apertar a embreagem e aí virar o volante. E hoje em dia tem direção hidráulica. Que direção hidráulica? Queixo duro, meu amigo. Puxa com as duas mãos aqui e vem. Para fazer uma curva. E aí, tu tinha que olhar, mas onde é que é a marcha mesmo? Aí no que eu olhava aqui, tu já tinha comido 3 pistas. Aí tu voltava aqui, opa, onde é que eu tô indo? Depois, hoje, a gente vai fazendo tudo normal, tranquilo, aqui, ó, pá. Ou eu cuidava quando tinha que trocar a marcha. Mais ou menos 20 km por hora. Então, fazia a primeirinha, dava aceleradinha até 20 km por hora, já embreagem, puxava a segunda. Ia até 40 km por hora, embreagem terceira. Ia até 60 km por hora. Aí ia até 80. Na quinta, eu só ia até 100, porque só ia poder ter 20 km por hora, de 20 em 25, né? Acaba no 100 km por hora. Depois eu descobri que dá para 140, 180. Ficou uma maravilha. Mas, não vou até 180. O meu carro nem vai. Só for morra abaixo, assim, ó. Essa é a ideia. Eu fui aprendendo hoje.
Eu não dirijo bem, mas eu faço as coisas automaticamente, tá? Quem está do meu lado se apavora, mas daí não sou eu, posso fazer nada, né? Para qualquer uma dessas atividades, é necessário que o praticante organize sua vida em torno dessa atividade. O atleta vai organizar sua vida ao redor do atletismo. O soldado organiza sua vida ao redor do exército. Quem é músico organiza sua vida ao redor da música. Quem aprende uma língua vai organizar suas atividades para que não impeçam o aprender a nova língua. Quem dirige, organizar a vida ao redor do carro é difícil, né? Mas tem que se preocupar com algumas coisas nesse sentido. Quem é cristão faz o quê? Podem responder. Nenhuma dessas. O cristão organiza sua vida ao redor de Jesus. Isso é disciplina. O cristão coloca como centro de sua vida a vontade de Deus, a cruz de Cristo e tudo mais que Ele quer. E as disciplinas são aquelas atividades que nos ajudam a colocar Deus no centro de tudo. O problema é que hoje nós achamos que como cristãos não precisamos botar Jesus no centro. A gente vive de qualquer jeito e Jesus vem atrás aí me abençoando. E aí Jesus diz, querido, tu não está entendendo a coisa. O cristão organiza a sua vida ao redor de Cristo. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25, 26 e 27. Transformação que Jesus quer na minha vida e na sua vida requer a mesma prática e a mesma disciplina daquelas atividades que eu coloquei anteriormente. Então Paulo está falando aos coríntios assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo aqui está falando com os gregos. Existiam 2 jogos muito famosos na Grécia Antiga. O primeiro nós continuamos fazendo até hoje, em 2016 vai ser aqui no Brasil, as Olimpíadas. Elas aconteciam na cidade de Atena, uma grande cidade, estado da Grécia. E existia um jogo menor, mais ou menos, poderíamos chamar, seria parecido com os Jogos Pan-Americanos, que é os Jogos Istmicos. Esses Jogos Istmicos aconteciam na cidade de Corinto. Ambos davam como prêmio coroas. A coroa de louro, lá em Atenas, e até hoje, às vezes, as pessoas nas Olimpíadas ganham coroas de louro. O negócio de medalha de ouro, esquece, não era assim na época. E quem competia nesses jogos istmos aqui, ganhavam uma coroa de pinheiro. Um galho de pinheiro, não a grinfa, aquela que tu faz fogo, que cai da araucária. É um outro pinheiro, por favor. Então, não é a coroa de espinho, mas é uma coroa de pinho que o vencedor ganhava. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. Todo mundo que compete naqueles jogos lá se prepara a vida toda para correr. E aí, quando chega lá no final, a única coisa que eles ganham é uma coroa, que hoje é colocada na cabeça deles, daqui 3 dias está podre, sendo jogada no lixo, sendo recolhida pela caçamba de lixo. Agora, nós não. Nós, cristãos, corremos atrás de uma coroa que não envelhece, que não apodrece. Uma coroa que permanece para sempre. Então, eu não corro como se corresse em vão. Eu não corro sem rumo. Tão pouco eu fico dando soco no ar, porque esse não é o objetivo do meu cristianismo. Para onde tu tem corrido? Para onde nós cristãos temos andado? Para onde teu cristianismo vai te levar? Você tem organizado sua vida ao redor de Jesus? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Seguir a Jesus é colocar então a nossa vida em torno das atividades que nos capacitem viver o fruto do Espírito. E isso é ser cristão. Colocar toda a nossa vida ao redor disso. O discípulo, ele se torna uma pessoa disciplinada.
A disciplina é aquilo que nos ajuda a colocar nossa vida ao redor de Cristo. Uma pessoa disciplinada é aquela que é capaz de discernir a ação adequada, no momento adequado, com o espírito adequado. Por isso que aquele cristianismo que nos enche de regras, tu pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tu pode comer isso, mas não pode comer aquilo. Tu pode ouvir tal música, essa tu não pode. Você pode beber tal coisa você não pode. É furada, gente. É furada porque no fundo, o cristianismo não tem uma lista de regras a ser seguida. O cristianismo tem uma lista de disciplinas a serem exercitadas. E qual é o objetivo? Me tornar apto e capaz de entender o que Deus quer. Isso é cristianismo. Então esse negócio de um monte de regras não é cristianismo. Podemos chamar de qualquer coisa. O cristianismo verdadeiro é aquele que nos capacita a fazer as escolhas que Jesus faria. Por isso é necessário, pode puxar aí, que a gente coloque nossa vida ao redor de algumas coisas. Tem um cara chamado John Ortberg e ele tem uma palavra que ele fala assim, o discípulo de Jesus é capaz de discernir o momento de uma risada, de uma gentileza, de fazer silêncio, de falar palavras brandas ou de corrigir. Tudo com eficácia e amor. Esse é o cristão maduro. Não é o que come tal coisa e não come tal coisa. Não é o que ouve tal música e não ouve outra música. Não é o que bebe tal bebida e não bebe outra bebida. Isso não é cristão maduro. O cristão maduro é aquele que sabe discernir o que Deus quer e faz. Faz aquilo que Deus quer que faça. Esse é o cristão maduro. João 3, capítulo 8, abra aí o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Significa que Jesus está falando aqui, é que quando a pessoa é cristã, você não vai ver nada diferente nela. Não vai brilhar a cabeça, não vai ficar careca, embora alguns ficam. Né? Eu já vi alguns cristãos ficarem carecas. Né? Eu não vou nem apontar alguns aqui. Né? Eu vou deixar assim. Mas alguns ficam. Mas não tem nenhuma diferença daquele que não é cristão. Então qual é a diferença? É que alguma coisa na nossa atitude, no nosso jeito de falar, nas nossas ações, vão mostrar que tem alguma coisa diferente. Esse é o cristão, porque ele é que nem o vento. O Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você sente ele. Nesses dias de calor abrasador que nós temos tido na Serra Gaúcha, não é gostoso sentir um ventinho? O pessoal vai para fora, fica na varanda, e aí vem aquele ventinho gostoso. E você não quer saber de onde vem nem para onde vai, tu só quer que ele permaneça ali. Você sente o vento. É assim com o cristão maduro. Você sente que ele é maduro. Você passa a ver que nele existe alguma coisa diferente. Isso é cristianismo. Nós podemos perseguir a transformação que Jesus quer na nossa vida, mas nunca ligar ou desligar. Por isso eu digo que não é furada essa história de uma lista do que podemos fazer, uma lista do que não podemos fazer. Não é assim, a gente não liga nem desliga. Nós vamos diariamente crescendo em direção daquilo que Deus quer. Nós podemos nos abrir para a transformação que Deus quer fazer, mas nós nunca vamos operar a transformação que Cristo quer fazer. Nós não controlamos. Nós somos agente passivo dessa transformação. Ser um cristão, então, de discernimento, significa interpretar de forma certa o que Deus está fazendo e reagir de forma apropriada àquilo que Deus está movendo. É por isso que nós oramos. E orar é uma disciplina. Nós não oramos por obrigação. Tampouco ficamos repetindo as mesmas palavras. Porque se oração é uma disciplina que me ajuda a entender o que Deus quer, falar repetindo sempre a mesma coisa não vai ter a disciplina necessária. Porque quando nós oramos, eu não sei você, mas eu peço, e aí Deus, para onde que eu vou? O que tu queres que eu faça? Eu tenho tal dúvida na minha vida, qual dos dois caminhos eu posso escolher? Oração é disciplina. É por isso que nós lemos a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia porque ler essas palavras aqui são mágicas e alguma coisa vai acontecer. Não, imagina. Não.
Nós lemos a Bíblia porque aqui Deus revelou aquilo que Ele quer, Deus colocou exatamente ali todos os seus propósitos e nós precisamos agora interpretar o que Deus está fazendo. Por isso, nós temos que, quando ler, não é somente ler, é interpretar o que Deus quer. Quando eu li para vocês o contexto de Corinto, eu tive que pesquisar que jogos são esses que Paulo está falando. Que coroa é essa que Paulo está falando? O que ele está dizendo como eu não corro como quem corre sem rumo? Então eu preciso usar da inteligência que Deus me deu para interpretar a palavra dele aqui. Por isso que diz lá que a palavra de Deus é viva e eficaz, 2 Timóteo 3,16, e é útil para ensino, correção, repreensão e instrução na justiça. Ah, legal. Então é por isso que nós lemos a Bíblia. Também é por isso que nós fazemos discipulado com outra pessoa. Porque se eu corro atrás do meu próprio coração, daqui a pouco eu estou desviado de Deus, eu não sei. Agora, se eu tenho alguém que me chama, eu olho e digo, opa, desviei, né? Pois é. Simoniel, esses dias tivemos uma experiência. Eu coloquei um armário, furei, botei a bucha, parafusei o armário. Uma beleza, estava lindo, quando você olhava de perto. Pois ela olhou e disse, está meio torto, né? Meio, bem torto. Só que para mim, quando eu olhei daquela posição, naquele momento, estava reto. Vai dizer, não usou um nível? Não usei. O nível foi meu olho, assim, ó. Fechei dei uma de pirata, assim, né? Fechei um olho, abri o outro. Não, vai que tá tranquilo. E ficou torto o negócio. Talvez faltou alguém olhando mais distante, dizendo, tá torto, dá só uma corrigidinha. Opa, com discipulado é assim que funciona. Eu levo a minha vida e vou levando ela de qualquer jeito. Mas alguém que olha de fora pode me chamar e dizer, cara, tu tá vendo isso aqui? Pá, não tinha visto. Pois é, então só dá uma corrigidinha que vai dar certo, vai funcionar. Puxa, se você não fala, eu ia colocar do jeito errado. Mas nós somos tão arrogantes, que nós dissemos assim, vai te meter com a tua vida, essa aqui é a minha vida. Tu quer ver uma das piores coisas? Abre o Facebook na segunda-feira. Tá lá, a vida é minha, eu faço tudo que eu quero. Quem é você para ficar se metendo na minha vida? Minha vida é que nem não sei o quê, porque todo mundo cuida, não lembro lá. Eu digo, cara, que frases ridículas. Porque a minha vida eu peço para que as pessoas olhem e digam, mexe aí, pode mexer. Tá vendo alguma coisa diferente? Que se tiver, me avisa. Porque eu sei que tu me ama mesmo. E as pessoas falam, e as pessoas fazem. É por isso que nós viemos na nossa celebração. Nós queremos ouvir aquilo que Deus quer, e Deus chamou alguém para falar aquilo que Ele quer, e nós viemos aqui para ouvir aquilo que Deus tem para nós hoje. Então nós continuamos vindo na celebração. É para isso que nós vamos no nosso grupo célula, porque lá nós vamos ajudar as pessoas que estão junto conosco, que Deus colocou ao nosso redor, e vamos nos ajudar mutuamente. Isso são disciplinas. Quando eu falo de disciplina, eu falo de um conjunto de coisas que não é uma lista de regras. Mas às vezes nós queremos a lista de regras. O que é isso aí? Cristianismo? Tá. O que eu tenho que fazer para dar certo? O que eu tenho que não fazer para dar certo? Cara, isso não é cristianismo. Isso é qualquer outra coisa. Pode ser jogo de canastra, pife, truco, pode ser jogo da velha. Cristianismo não é assim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Cristianismo é viva com Jesus e com as pessoas que Jesus colocou ao teu redor. Tenha relacionamento com essas pessoas e vá deixando o Espírito dele agir na tua vida. E aí você vai começar a aprender a fazer aquilo que Cristo quer que você faça. Isso são disciplinas. Pode trocar aí. Deus respeita nosso temperamento, Deus respeita a nossa fase de vida. Cada um de nós aqui já foi encontrado por Deus em vários momentos, em várias circunstâncias, que são completamente diferentes uns dos outros. Deus respeita isso. Pode ficar tranquilo. Agora, em qualquer momento de nossas vidas, nos é apresentada a oportunidade de crescer. Por isso que eu digo, quando alguém diz, não se meta na minha vida, e essa pessoa é um irmão em Cristo, quem está perdendo a oportunidade de crescer é você. O principal prejudicado é você. Por isso que quando nós guardamos mágoa de alguém que nos fez alguma coisa, o principal prejudicado somos nós mesmos. Já falou um amigo meu uma vez, o rancor, o ressentimento e a raiva é o único veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Tu me fez uma coisa errada, agora tu vai ver. Eu estou tomando veneno querendo que o outro morra. Eu acho que não vai funcionar.
Então a melhor saída é sempre perdão. Por isso Jesus falou isso. Essas são as disciplinas que nós devemos desenvolver em nossa vida. Deus nos desafia em todas as circunstâncias a crescermos. Por isso, Paulo pode dizer, eu não corro como quem corre sem alvo. O meu alvo é estar perto de Deus. Então toda circunstância dada por Deus é uma oportunidade que eu tenho de crescer na direção dele. E aí nós é que decidimos se vamos usar isso para crescer ou para ficar onde estamos. Paradinhos. Deixa assim. Pode trocar, Júlio. Conclusão, então. Disciplinas são práticas que nos ajudam contra as armadilhas do nosso próprio coração. Nosso coração é muito enganoso. Nós precisamos de algumas coisas para cuidar dele. Disciplinas são mecanismos que nos possibilitam compreender melhor a vontade de Deus. E por fim, disciplinas são elementos que colaboram para que a minha vida seja ajustada ao redor de Cristo. Hoje é o último domingo do ano de 2013. Nós ainda vamos nos encontrar em 2014. Eu espero, né? Mas o meu desejo para cada um de nós é que em 2014 sejamos discípulos mais disciplinados do que fomos em 2013. Quero que nosso cristianismo cresça em direção a Jesus. Que o nosso cristianismo corra na direção de Jesus. Assim como para nós seria uma aberração nós encontrarmos na 8ª série do ensino fundamental uma pessoa de 40 anos, e se nós entrássemos naquela escola nós íamos dizer assim, opa, o que aconteceu? O cara de 40 anos está estudando aí, por quê? O que aconteceu? Não, ele achou que era legal e ele não quis mais crescer. Ele achou que o ensino médio ia ser muito difícil, então ele resolveu ficar paradinho aqui. Para nós seria uma aberração. Mas para nós não é aberração encontrarmos cristãos com 20 anos de cristianismo no mesmo nível que está. Nós nos contentamos em ficar onde estamos quando somos cristãos. Mas não quando estamos na escola. Não quando estamos na faculdade. Não quando estamos na empresa lá fora trabalhando. Mas o nosso cristianismo, sim. Eu já cheguei aqui, tá bom, para mim chega. Não, eu quero crescer na direção de Cristo. Aquele que começou a boa obra em nós, Filipenses 1:6, vai completá-la até o dia de Cristo. Então nós precisamos crescer sempre na direção de Cristo. Cristão parado, ou foi arrebatado, ou não é cristão. Cristão cresce, sempre na direção de Cristo. As disciplinas nos ajudam a crescer naquela direção. Meu desejo para cada um de nós aqui é que em 2014 sejamos cristãos alguns níveis acima do que estamos em 2013. E 2015 sejamos cristãos alguns níveis acima do que 2014. E assim vai. Até o dia em que Cristo nos chamar e dizer, muito bem, agora tu estás com a minha cara. Vem, filho amado, entra no céu e espera os outros que vão chegar. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de crescimento que tu nos dá todos os dias. Agradecemos pelas disciplinas que tu tens nos permitido exercitar. Pai, que a gente possa sim orar mais, ler mais a tua palavra, conviver mais com as pessoas que tu colocas ao nosso redor, estar mais presentes nos nossos grupos célula, sermos cristãos que deixam outros mexer na nossa vida, que possamos discipular e ser discipulados, porque isso nos ajuda a andar na tua direção. Isso impede que a gente fique estagnado e parado no mesmo degrau por anos e anos. Deus, eu quero um cristianismo que cresça, onde nós vamos aprender a diferenciar, a discernir o que é que tu queres para nossas vidas. Então abençoa cada um de nós e nos ajuda em 2014 sermos cristãos mais maduros do que nós fomos em 2013. Coloca a tua presença cada vez mais ao nosso redor, que possamos sentir o mover do Espírito, que é como o vento que Jesus falou para Nicodemos em João 3. Que tu nos ajude a sermos cada vez mais completos à medida em que tu vai trabalhando em nossa vida, como Paulo fala em Filipenses 1:6. Pai, que possamos crescer como alguém que tem rumo, como Paulo fala lá em Coríntios 9. Por favor, Pai, que essa seja a direção para a qual nós vamos andar. Esse é o objetivo que nós temos. Em nome de Jesus oramos. Amém.